Olá, pessoal. Eu sou Luísa Silva, sou a host do podcast Ecos do Tempo, um projeto da JCI São Bento do Sul que tem como objetivo fortalecer a importância do patrimônio histórico, abordando temas dos mais variados possíveis, trazendo para vocês notícias, informações e convidados bastante especiais. Hoje eu estou aqui para a abertura desse podcast com a Samile, que é presidente da JCI São Bento do Sul, e ela vai contar um pouquinho para a gente do que é essa organização, quem ela é, né, como ela chegou à presidência também da JCI, e o que é esse projeto que a JCI São Bento do Sul está organizando e trabalhando esse ano. Oi, Samile, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Por favor, se apresente aqui para a gente. Oi, Luísa. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Samile Kestrin. Eu sou membro da JCI São Bento do Sul há 16 anos e este ano eu estou como presidente local. E a JCI, ela é uma organização global de jovens líderes, com membros em mais de 100 países. E ela visa desenvolver habilidades de liderança e promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos membros. Ela é uma organização de pessoas voluntárias e reúne pessoas a partir dos 18 anos que buscam promover mudanças positivas dentro da sua comunidade. A nossa missão da JCI é proporcionar oportunidades de desenvolvimento que preparem os jovens a criar mudanças positivas. Então, é isso que motiva os membros a participarem, se desenvolver para trazer mudanças positivas para a sua comunidade. Muito legal. E você já faz parte há 16 anos, né? É uma longa jornada. E eu também digo que estou uma longa jornada, né? Eu já faz 20 anos que estou na JCI, então vi a JCI praticamente de São Bento do Sul nascer, né? Com muito orgulho digo que faço parte também dessa organização. E essa questão, né, da JCI ser uma casa de oportunidades, uma escola de lideranças, como a gente sempre diz, a gente foca bastante em alguns projetos, né, mas a gente sempre fala que quando a gente olha para a necessidade da nossa comunidade, é ali que a gente vai desenvolver projetos, olhando para o que as pessoas precisam, né? E quais são os principais projetos que a JCI hoje trabalha em São Bento do Sul? O projeto mais forte que nós trabalhamos hoje é o concurso Oratória nas Escolas, que é um concurso que reúne jovens dos 8º e 9º anos do ensino fundamental que desenvolvem um texto com um tema específico e apresentam para o público. Então, é um concurso que busca proporcionar uma capacitação para os jovens no ramo de oratória e fazer com que eles se desenvolvam pessoalmente. Então, é o nosso maior projeto, ele já está na sua 18ª edição e nesse ano já reuniu mais de 400 crianças na sua capacitação, que inclusive a Luísa foi a nossa palestrante. Foi um evento bem legal, né? Foi. Bem bacana. Além do concurso Oratória nas Escolas, nós também temos o concurso Debate nas Escolas, que aí é voltado para o público do ensino médio, né? Também reúne diversos jovens durante o concurso e ele é realizado com o apoio do Rotary Club de São Bento do Sul. Além disso, nós temos outros projetos que envolvem tanto a comunidade como o desenvolvimento das pessoas. Nós temos um projeto muito legal que está no seu 2º ano, que é o JCI Day, onde a gente faz uma capacitação aberta à comunidade para trazer temas relevantes e importantes que a gente vê que tem necessidade aqui no município, né? Capacitações que as pessoas costumam buscar e que geralmente não encontram em escolas, né? A gente teve esse ano uma oficina de oratória, que a Luísa também foi nossa... ministrou a oficina junto com a nossa companheira Márcia Gracietti, né? E foi bem legal, reuniu inclusive os vereadores mirins da cidade. Então, são projetos bem bacanas que trazem impacto tanto para a comunidade como para os próprios membros que fazem parte. Com certeza. E eu sempre digo, né, a gente faz esses projetos com o objetivo de impactar a comunidade, mas acho que quem se impacta mais com eles somos nós, os membros, né? Que a gente tem aí realmente uma oportunidade bem grande de capacitação. Sim. E Sami, especificamente agora sobre esse projeto que a gente está fazendo o podcast aqui, Ecos do Tempo. Comenta para a gente aqui o que é esse projeto e como que a JCI se envolveu com ele. Então, essa ideia do resgate do patrimônio histórico surgiu lá em 2010, né? Quando surgiu a ideia de fazer um projeto de identificação dos patrimônios históricos de São Bento, né? Na época, os membros que faziam
alguns membros que faziam parte da JCI estavam nas secretarias de turismo de São Bento, de Campo Alegre, né? Então, na época nós vimos a necessidade de estar mostrando para as pessoas que esses casarões, nesses prédios, eram tombados pelo patrimônio histórico e que eles tinham uma história muito legal a ser contada. Então, foram criadas placas de identificação contando um pouco a história e com a foto de como era, né? Uma foto estilizada de como era esse patrimônio. Então, de 2010 para cá, foram feitos vários projetos, foi criado um livro, né? Contado um pouco dessa história. E em 2022, nós tivemos depois da pandemia ali, né? Nós tivemos uma renovação dessas placas e surgiu a ideia, através da companheira Patrícia Hahnemann, de levar esse conhecimento além. Então, como hoje as mídias sociais, né, os podcasts, eles estão muito em alta, os vídeos, a ideia foi levar esse conhecimento para mais pessoas. Então, não precisa estar em São Bento para saber um pouquinho mais sobre o patrimônio, né? Então, através do podcast, as pessoas podem estar conhecendo um pouquinho mais sobre os patrimônios históricos, não só de São Bento, mas de todo o Brasil, e entendendo mais por que é importante preservar esses patrimônios, conhecer a sua história e valorizar eles, né? A importância que isso tem para negócios e para o turismo. Então, Com essa é a certeza. ideia. E eu ia dizer, né? Falou a palavra que eu ia trazer agora, que é o turismo, né? Estamos aqui frente a frente, duas turismólogas, né? Exato. Que gostam muito de trabalhar patrimônio histórico como atrativo turístico também. E eu sempre digo que eu gosto muito dessa questão do patrimônio histórico, porque é uma oportunidade, e eu sempre falo muito essa palavra, oportunidade, do próprio proprietário de um bem tombado olhar para ele e talvez transformar esse patrimônio em algo vivo, onde as pessoas vão lá, né? Exatamente. Às vezes é uma pousada, é um restaurante, ou até mesmo algum outro atrativo turístico que ele consiga abrir dentro desse patrimônio para que fique acessível às pessoas e ele consiga também trazer dinheiro, né? Sim. Faturamento para que ele consiga reinvestir nessa preservação, né? Exatamente. E assim está mantendo a história viva, né, do local. Está aproveitando, de certa forma, para negócios e está mantendo a história do nosso município, né, a história da nossa colonização viva. Com certeza. Samile, obrigada por estar aqui com a gente, tá? Quer deixar uma mensagem final, até mesmo porque nós comemoramos 20 anos de JCI São Bento do Sul esse ano, né? Exatamente. Obrigada, Luísa. Eu queria agradecer muito a oportunidade, agradecer a companheira Patrícia pela iniciativa de ter trazido isso, né? E parabenizar a todos que estão aqui hoje, a você, a companheira que irá falar um pouquinho mais depois, então, e convidar todos que apreciem todos os podcasts que estaremos exibindo, né? Teremos conteúdo muito relevante e muito importante. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da JCI em São Bento do Sul, pode acessar o nosso site www.jcisbs.org.br ou nossas redes sociais @JCI São Bento. Isso aí. Obrigada, Samile. Obrigada. E hoje, como primeiro episódio aqui do podcast Ecos do Tempo, com o tema O que é patrimônio material e imaterial e a sua importância para a sociedade, nós recebemos a professora Giane Maria de Souza. Professora Giane, obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceitado o convite e participar desse podcast com a gente. E para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né, sobre patrimônio material e imaterial, eu gostaria que a senhora se apresentasse aqui para a gente, por favor. Então, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar entre jovens e principalmente com projetos tão legais e tão bacanas que abordam temas que nos afetam cotidianamente. E o patrimônio cultural é um desses temas que faz parte da nossa sociedade e que é crucial e muito importante para a gente pensar que tipo de sociedade nós queremos e que qualidade de vida nessa sociedade, sobretudo, nós pretendemos. Eu sou professora de História, sou formada em História aqui em Joinville, pela Univille, fiz o meu mestrado na Unicamp, em Campinas, em Educação. Tem um livro que é fruto da dissertação de mestrado, que chama-se A Cidade Onde se Trabalha, a propagação do autoritarismo estado-novista em Joinville, especificamente sobre o período Getúlio Vargas aqui na cidade, e também fiz o doutorado em História na UFSC, e recentemente
no final do ano passado, eu lancei o meu livro A História do Ministério no Brasil, né? A História do Ministério da Cultura no Brasil, desculpa. Então, na realidade, para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, porque além de ser uma pesquisadora da área da história e, sobretudo, das políticas culturais e do patrimônio, eu também atuo com patrimônio. Eu trabalho também na Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville, trabalhei muitos anos em museus e atualmente eu estou trabalhando no Arquivo Histórico de Joinville. Durante muito tempo também eu lecionei em várias universidades aqui da cidade e, inclusive, no curso de Arquitetura e Urbanismo na Sociesc. Então, assim, para mim é um prazer debater esse tema com vocês e, sobretudo, contribuir um pouco com o meu conhecimento e a minha experiência na área. Muito bom, obrigada, professora Giane. Bem interessante, né, esses livros que a senhora também traz, porque eu recentemente não, né, faz uns 2 anos já terminei o meu mestrado e a gente sabe o quanto essa produção acadêmica, ela é importante que saia da universidade, né, que saia das revistas acadêmicas e que essa informação chegue principalmente para as pessoas que são leigas, porque a produção acadêmica ela é extremamente importante, mas às vezes ela fica enclausurada dentro das universidades ou com um acesso tão restrito, né? E a questão do patrimônio, eu vejo que ainda é muito mal entendido, né, o que se fala em patrimônio imaterial ou material pela população em geral. Então, quanto mais a gente democratizar essa informação para todo mundo, melhor, né? E professora Giane, explica de uma forma assim simples, né, para a pessoa que está lá na ponta entender qual que é a diferença entre patrimônio material e imaterial. Então, essa é uma pergunta muito importante e que, na maioria das vezes, a gente acaba achando que ela é muito complexa, muito difícil de se responder e, como tu falaste, eu gosto muito quando a gente simplifica e transforma a questão do patrimônio, sobretudo, e a questão cultural nesse pertencer nosso em sociedade, né? Nesse nosso convívio enquanto ser humano dentro da sociedade e vivendo as coisas que a sociedade produz e transforma. Então, assim, o patrimônio material seriam, né, todos os bens culturais protegidos, móveis e imóveis. Isso eu gosto de brincar e falar que são geralmente, né, os patrimônios que a gente pode tocar, que a gente pode sentir. Então, quando eu vejo uma arquitetura, eu posso me aproximar dessa arquitetura e tocá-la. Quando eu pego um livro, né, de algum autor importante ou uma obra rara, eu consigo chegar perto desse livro e ter, de certa forma, né, dependendo das condições materiais dele, eu consigo tocá-lo também. E assim como são os objetos e artefatos que estão expostos em um museu, assim como são os objetos de arqueologia que nós possuímos também, assim como são os objetos móveis, né, e imóveis que nós temos. Então, assim, desde dentro de um museu, a gente tem aqui, por exemplo, aqui em Joinville, um museu histórico, né, o Museu Nacional de Imigração e Colonização. Vocês também têm um museu histórico aí em São Bento. Então, assim, nós temos vários artefatos que relembram as questões ligadas ao cotidiano, e também as questões que podem remeter a uma narrativa histórica. Então, geralmente, esses objetos que são trabalhados dentro de um espaço museológico, eles são, de certa forma, patrimonializados. E, assim, é importante a gente entender também que uma obra de arte também pode ser patrimonializada, então também nós temos obras de arte enquanto patrimônio, inclusive nós temos dentro do IFAM um livro de artes, de belas artes, de artes, e nós temos um livro também de artes aplicadas. Essas artes aplicadas seria justamente essa produção, de certa forma, manufaturada, que a gente observa das questões que são desde móveis,
artefatos ligados a uma casa, ligados, né, a adornos de decoração, e etc. Nós temos uma série de perspectivas de patrimonialização. E outra coisa muito importante também que a gente tem daí na discussão do patrimônio material é a questão da paisagem cultural e também do patrimônio natural. Esse é mais um detalhe, né, e é uma abrangência que é muito importante para a gente olhar para a nossa ambiência natural e perceber que nós temos assim importantes paisagens culturais que precisam ser preservadas. E muitas delas, por exemplo, elas estão inseridas também num modo de viver e também num modo de existir. Então, a gente tem que pensar o patrimônio tanto natural quanto material, sempre pensando com o imaterial. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque o patrimônio imaterial seriam os modos de saber, de fazer, seriam as celebrações, as manifestações, os ofícios. Então, olha só que interessante, nós temos o patrimônio material de um lado, que é aquele que é manufaturado, que é aquele que é elaborado pelas mãos humanas, né? Mas, por um outro, nós temos uma sistemática de saber fazer alguma coisa ou de manifestar nossos sentimentos, as nossas expressões culturais, os nossos costumes, as nossas tradições, inclusive o jeito de falar também faz parte do patrimônio, e a própria língua também ela é patrimonializada, né? Não é por acaso que o IFAM tem o inventário de diversidade linguística no Brasil, porque no Brasil nós temos uma série de línguas que são também patrimonializadas. Uma delas, inclusive, a gente tem aqui em Santa Catarina, que chama-se o talian, que é uma língua adaptada, por exemplo, né, dos povos descendentes de imigrantes italianos. Então, observem bem que interessante. A gente tem o material e o imaterial, mas os dois se complementam. Por quê? Porque numa sistemática de produzir um projeto, construir uma casa, a gente vai ter a manufatura humana, vai ter toda a elaboração humana de fazer o projeto, executar ele, construir a casa, construir os detalhes estilísticos da casa, mas a gente vai ter também o saber fazer que está por trás, muitas vezes, de um ofício, de uma pessoa extremamente simples, como um carpinteiro, um pedreiro, né, e outros trabalhadores, muitas vezes, que hoje em dia a gente vê aí em extinção, de certa forma, né? Que são pessoas que trabalhavam com madeira, que faziam entalhes em madeiras, que trabalhavam com decoração, faziam as bandeiras de portas, que faziam, né, trabalhavam muitas vezes esculpindo as portas, então o próprio assoalho, o próprio teto. Então, assim, a gente vai ver uma série de profissões que muitas vezes não são tão valorizadas, mas que são importantíssimas. Por um outro lado, quando a gente fala de patrimônio imaterial, a gente está muito mexendo com a questão dos costumes e com a questão da transmissão oral desse bem cultural. Então, significa o quê? O patrimônio imaterial, geralmente, ele é transmitido de geração para geração. Isso significa que ele tem uma continuidade geracional e, geralmente, ele é transmitido oralmente, né? Ele é verbalizado, ele não é escrito, né? Como são, por exemplo, as técnicas arquitetônicas, algumas técnicas artísticas, algumas técnicas mais reconhecidas de confecção tanto de móveis quanto de imóveis, né? No patrimônio imaterial, a gente já tem um outro processo de transmissão desse conhecimento, e que muitas vezes ultrapassa, né, a questão da escola formal. Ele é muito mais um processo educativo informal de transmissão de conhecimento do que necessariamente, né, uma transmissão mais técnica, mais conduzida, mais normatizada, como seria o caso do patrimônio material. Muito legal. Essa questão, assim, do material, ele ser, como a senhora falou, né, palpável, talvez mais tangível, daria para a gente fazer uma relação de que o patrimônio material, ele talvez seja um pouco mais valorizado do que o imaterial? Qual que é a opinião da senhora em relação a isso? Porque o imaterial,
talvez ele seja mais valorizado por pessoas que estudam sobre isso, que têm mais contato, né, com essa questão folclórica, artística, histórica, cultural, né? Talvez sejam ambientes um pouco mais restritos, né? Porque quando a gente vai, às vezes, para um ambiente mais rural, digamos assim, né, trabalhar com um agricultor, e nessa explicação que a senhora trouxe, me remeteu muito do saber fazer, quando a gente vincula isso a uma indicação geográfica, por exemplo, que está sendo tão trabalhado agora, né? Já é trabalhado há algum tempo, mas parece que agora chegou o momento das indicações geográficas, chegou o momento de dar luz a esses saber fazer, né, desses produtores, agricultores, enfim, que é isso, passa, né, de geração em geração, às vezes a produção, como tem aqui na nossa região, da banana mais doce do Brasil, né? Mas voltando à pergunta, senhora, na sua visão, assim, o patrimônio material hoje, ele é mais valorizado do que o imaterial ou não? Ele sempre foi mais valorizado. Na realidade, quando o IPHAN é pensado lá em 1936 né, e o início do IPHAN, quando ele começa a se estruturar a partir de uma proposta do Mário de Andrade, o Mário de Andrade, no anteprojeto do SFAM, né, que é o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele pensava justamente em articular o material e o imaterial. Isso já no anteprojeto de 1936. Olha só que interessante. O problema é que, para operacionalizar o projeto que foi apresentado por Rodrigo de Melo Franco, que na época era o diretor, né, que iria tomar posse e que foi o responsável por estruturar o serviço de patrimônio, para operacionalizar o anteprojeto criado pelo Mário de Andrade, ele faz umas adaptações. Então, veja bem, o projeto do Mário de Andrade era fantástico. Ele, por exemplo, ele trabalhava a questão da produção do café, mas não é a produção do café simplesmente industrial, né? Ele pensava a produção do café desde do plantio do café, a questão do solo, conhecimento da natureza, ao todo o processo de agricultura que envolve e do ser humano inserido naquele ambiente agrícola, pensando, né, o cultivo da planta, até chegar à xícara do consumidor. Olha só que interessante. Então, ele passaria pelo processo de cultivo da planta, ao processo manufaturado industrial até chegar no consumidor final. Quer dizer, nós teríamos todo um processo ligado a uma tecnologia importantíssima. O café sempre foi um dos carros-chefes importantes para a exportação do nosso mercado brasileiro, né? Da nossa exportação. Então, assim, isso foi uma coisa muito pensada e é muito interessante, e é bom a gente ler o anteprojeto do Mário de Andrade, porque ele é um projeto simples. Ele é um projeto extremamente simples. E ele fazia essa ligação. O que vai acontecer? Após a instalação do Serviço do Patrimônio, nós vamos ter uma preocupação muito grande com os bens coloniais, sobretudo os bens históricos das cidades históricas. Então, a gente vai ter um foco, né, e um olhar muito voltado dos modernistas para as cidades mineiras, assim como também, né, para algumas cidades do Nordeste, algumas cidades do Sudeste e tudo mais, e com essa preocupação de salvar aquilo que estava em eminente perigo. Então, veja bem, nós estamos falando do século passado, lá do início do século, praticamente, que a gente está falando de 1937 em diante, então vai haver uma preocupação de salvar os monumentos que já estavam caindo aos pedaços, que já precisavam de reformas. A gente está falando aí de equipamentos, né, de arquiteturas que praticamente eram do século XIX, do século XVIII, então, assim, que precisavam de uma ação eminente do Estado. Né? Então, assim, de lá para cá, sempre o Estado brasileiro não é que ele valorizou mais daí o patrimônio material, mas sempre foi o patrimônio material que estava sempre no risco de desabamento, no risco de tombamento, literalmente, né, para o chão, como a gente fala, e também assim no risco de
de ser completamente destruído ou, né, cair num vazio e numa destruição mesmo, né, do que seria constituído o nosso país enquanto memória histórica, enquanto importância histórica, as nossas referências culturais, principalmente as trazidas pelos imigrantes europeus, mas, né, adicionadas também a questão dessa miscigenação que na época era muito evidente e havia um discurso muito forte, né, dessa ligação das três raças e da importância dessa Constituição para o que é a formação do povo brasileiro. Isso na década de 30 era muito importante. E, assim, conforme o século XX foi passando, nós ainda permanecemos, ainda tendo, literalmente, que salvar os prédios do desabamento, os prédios que muitas vezes, né, estavam caindo, estavam precisando de restauro. Então, assim, o problema de falta de dinheiro dentro do órgão de patrimônio, do órgão de cultura, sempre foi também uma questão muito importante, principalmente para os técnicos, para os arquitetos, né, para os historiadores, para os geógrafos, para os antropólogos que trabalham com o patrimônio cultural. Então, isso sempre foi uma questão muito importante. O patrimônio imaterial, tirando o projeto, o anteprojeto do Mário de Andrade, ele vai começar a entrar numa evidência maior com a convenção da Unesco, né, primeiro sobre a diversidade cultural e segundo, né, sobre uma sistemática de pensar uma proteção para o patrimônio imaterial no âmbito mundial. E o Brasil vai ser um dos signatários. É importante a gente entender esse processo histórico para entender da onde está essa importância ou não. Mesmo a gente achando, né, que muitas vezes no Brasil o patrimônio imaterial ele fica relegado, né, em segundo plano, nós temos uma das constituições pioneiras, a nossa Constituição de 89, quando ela trouxe o artigo 215 e 216, ela atrela o patrimônio material e o imaterial. Então, assim, veja bem, nós tivemos o projeto do Mário de Andrade lá em 1936 e na Constituição, né, da nossa República, lá em 88, ele, de novo, né, o Estado brasileiro coloca como proposição juntar e explicar o que é dever do Estado brasileiro, é proteger e salvaguardar o patrimônio material, e daí ele discrimina o que seria, né, o patrimônio material, e quando a gente vê, ele fala também sobre o patrimônio imaterial, que daí são desde as contribuições, né, afrodescendentes, dos povos originários, e também desses costumes, que está muito ligado com a nossa forma de ser, né? O Brasil é praticamente um continente de tão grande. Então, assim, nós temos em cada estado brasileiro uma organização social e cultural que é muito importante a gente pensar, quando a gente pensa em patrimônio cultural e material. As pessoas comem diferente aqui no Sul, as pessoas falam diferente, elas têm manifestações, religiosidades, elas têm diversidade também na sua maneira de pensar e de se organizar e se constituir enquanto um ser cultural, e assim como no norte do país, no sudeste, no centro-oeste. Então, essa diversidade cultural, a Constituição brasileira, quando ela insere a questão do patrimônio imaterial, de certa forma, ela dá uma alavancada e fala assim, olha, a gente tem que se atentar para o patrimônio imaterial e para toda série de proteções que é preciso para o bem cultural existir. E quando a gente fala de bem cultural, principalmente para ti, que é turismóloga, é importante a gente entender que o patrimônio imaterial ele só sobrevive se tem continuidade. E para a continuidade desse bem, ele é crucial estar atrelado no seu território. O patrimônio imaterial, para ele existir, é fundamental a questão do território, é fundamental a questão do reconhecimento e do pertencimento ao lugar da onde ele foi criado, pensado, gestado, e da onde ele está se manifestando
há gerações. Então, assim, em várias gerações. Quando a gente vai para essas zonas rurais aqui do nosso estado, São Bento, né, principalmente tem lugares maravilhosos, né, uma gastronomia fantástica, a gente vê que tem modos de fazer uma bolachinha, modos de fazer uma cachaça, modos de fazer um queijo, que difere do restante do país. Então, a gente começa a entender que aquele modo de fazer, aquela forma de pensar o cotidiano, a partir da comida, da vestimenta, da linguística, isso tudo faz parte da nossa articulação enquanto patrimônio material. Muitas vezes, o patrimônio imaterial ele não é tão reconhecido como o patrimônio material, porque a sistemática é diferente, inclusive a própria sistemática de pesquisa é muito mais complexa e muito mais difícil, né? Justamente porque o patrimônio imaterial ele tem uma outra perspectiva, e eu acho interessante. Eu acho que a gente sempre tem que reforçar bem o papel do IFAM nesse processo. As pessoas muitas vezes tratam o IFAM como um inimigo, e o IFAM não é um inimigo, ele é um órgão importantíssimo que pensa e articula e auxilia muito as comunidades. Muitas comunidades já teriam aí o seu saber fazer, as suas manifestações culturais completamente desaparecidas, se não fosse o órgão de patrimônio salvaguardar e tentar articular aí uma política de patrimônio para, né, algumas regiões e lugares. Muito interessante, professora, quando a senhora fala, né, do senso de pertencimento e vinculando isso à questão turística, né, eu sempre comento de que o turismo ele pode ser muito bom, mas ele pode ser muito ruim, né, se você não olhar para a questão da sustentabilidade histórica cultural, né, não, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente não fala só de proteção ao meio ambiente, né, a questão das águas, a questão da mata e tal. A gente fala também da sustentabilidade histórica cultural de um povo, né, de um território. E como falar sobre essa questão de senso de pertencimento, muitas vezes, para uma comunidade que não se enxerga mais, que não se vê mais, né, naquela questão histórica, naquela questão cultural tão rica dos seus antepassados, mas que não sei, talvez pelo passar do tempo, por essa questão do imaterial ela ser transmitida mais oralmente, né, como a senhora falou, do que por documentos escritos, será que ela se perde? Será que as pessoas já não dão mais tanta importância para ela? O que que acontece? Eu vou citar um exemplo de um outro país, não aqui do Brasil, mas a gente poderia citar inúmeros exemplos do Brasil. Vou citar um exemplo de Portugal, por exemplo, né? Quando a gente vai em determinados bairros da capital, né, de Lisboa, a gente observa que a maioria das casinhas onde moravam os residentes portugueses, aquelas pessoas que tinham uma longa tradição de moradia, de sociabilidade, de cultivo dos seus costumes, dos seus hábitos, aquelas pessoas já não estão mais morando em determinados bairros, né? E principalmente no centro da cidade. Isso a gente chama que acontece um processo de gentrificação. Aqueles espaços onde moravam os nativos, eles são, né, praticamente extremamente encarecidos, eles começam, né, o poder imobiliário ele começa a incentivar a chegada de outros moradores, e moradores muitas vezes, né, transitórios, como os turistas, e daí o que que acontece, né? Aquele espaço, aquele bairro, ele fica extremamente caro para se viver, né? O morador ele muitas vezes não consegue mais participar economicamente do lugar onde ele nasceu e se criou e viveu, ele é obrigado a procurar um bairro mais afastado do centro. Então, o que que acontece? Muitas das casas onde viviam os moradores são transformadas em B&B, em hostels, né, em hotéis, ou são transformados em restaurantes, em lojas de souvenir, né, e assim por diante. Esse processo de gentrificação que acontece em Portugal, e Portugal está vivendo um drama, né, muito grande em relação a isso, é um processo que desmantela culturalmente aquele país.
E o que né, quando a gente vai visitar Portugal, será que a gente vai querer visitar somente as lojinhas de souvenir, os restaurantes, né, e os espetáculos lá de fado, naquelas tabernas, né, nas tascas pequenas, ou a gente quer ver como as pessoas moram efetivamente, como elas se relacionam efetivamente com o lugar onde elas vivem, onde a gente pode encontrar aquelas pessoas, né, que vivem a sua comunidade, o seu lugar. Então, é interessante para a gente pensar justamente essa tua pergunta. É o turismo que tem que se adaptar ao local onde visita, ou é o local, né, que oferece a visitação turística que deve se adaptar ao turismo? Eu acho que é o contrário, né? Eu acho que, na realidade, o turismo sustentável, não esse turismo de massa, predador, que muitas vezes a gente vê acontecendo, mas sim aquele turismo de convivência, aquele turismo que possa realmente proporcionar uma experiência de vida voltada para os saberes, para os conhecimentos, né, para essa troca cultural que deve existir entre a pessoa que visita aquela cidade, aquela comunidade, e o lugar que está recebendo. É muito mais interessante a gente ter as pessoas do lugar andando, caminhando, comendo, né? É muito interessante a gente visitar os mercados onde as pessoas locais comem, onde elas procuram, porque geralmente os lugares onde são voltados para turistas são extremamente caros. Então, isso é interessante para a gente pensar de que forma que a gente está pensando o nosso turismo aqui no Brasil. A gente vê também esse processo de gentrificação muito forte em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, nas nossas grandes capitais, sobretudo. Então, quando a gente pensa localmente a nossa cidade, é como que será que existe processo de gentrificação? Os moradores estão morando no centro, perto do seu trabalho, ou estão indo para bairros afastados, muitas vezes onde a infraestrutura não é adequada? E de que forma que a gente recebe o turista? A gente recebe o turista para apresentar a cidade e as suas singularidades, ou a gente quer apresentar uma cidade uniformizada, criando um aspecto né, de cenografia? Né? Muitas vezes um lugar cenográfico, a gente vende a cidade com algumas características. Agora, será que não seria interessante a gente pensar outras formas de turismo, de ocupação, e o patrimônio imaterial, nesse sentido, ele é fantástico. Seria muito importante que a gente visitasse, por exemplo, aí em São Bento, uma pessoa que ainda faz uma cachaça artesanal, que ainda trabalha com aquelas cucas gostosas, com as bolachinhas, com aqueles biscoitos de melado. Olha só, a gente pode pensar em várias possibilidades, né? Porque hoje em dia a cultura alimentar ele é um forte atrativo turístico também. Então, nesse sentido, o patrimônio imaterial ele fortalece. E quando tu falas de indicação geográfica, é fundamental. Isso na Europa é muito importante. Você compra um vinho francês, um vinho italiano, um vinho português, espanhol, ele tem uma indicação geográfica de produção. Então, nesse sentido, a gente ainda está avançando muita coisa no Brasil, a gente já começou a trabalhar com essa questão do patrimônio imaterial e os processos de indicação geográfica, tanto é que, por exemplo, né, em Minas Gerais, nós temos o queijo da região da Canastra, que ele é reconhecido como patrimônio imaterial e também tem a questão da indicação geográfica. A gente tem que inserir essas questões e trabalhar dentro de uma perspectiva de economia também sustentável, onde a gente possa girar para justamente manter dentro das comunidades, aquelas comunidades que ainda preservam algumas singularidades culturais que são importantes, né, para a nossa identidade, para a diversidade cultural que existe, para que a gente mantenha os jovens. Muitas vezes o que acontece é que esses bens culturais, principalmente de patrimônio material, eles acabam se perdendo e sendo esquecidos porque os jovens já não querem mais continuar aquela tradição, porque os jovens já não veem o interesse, eles olham para aquela manifestação cultural, para aquela expressão, para aqueles lugares de memória, por exemplo,
aqui em Joinville nós temos aqui uma sociedade chamada Quênia Clube, ela conseguiu o título de patrimônio imaterial e os jovens estão tomando conta daquele espaço, estão fazendo aquele espaço viver e reviver novamente a sua história, mas com outras histórias e com outras perspectivas. Isso é outra coisa que a gente precisa reforçar muito. O patrimônio cultural, seja ele material ou imaterial, ele não é congelado no tempo, pelo contrário, né? Acho que foi você que falou, né, do patrimônio vivo. Ele é isso, o patrimônio ele é sempre vivo. O patrimônio ele tem que ser vivo para ser utilizado. Se o patrimônio ele não é utilizado pelas pessoas que habitam a cidade, ele não tem sentido em existir. E principalmente se o patrimônio imaterial ele não tem aquela organicidade, ele não é transmitido, ele não tem a sua execução, ele não tem a sua permanência, ele também não tem sentido em existir, porque o patrimônio, para existir, para dar sentido para nós criarmos essa relação de pertencimento, ele tem que ser reconhecido por quem vive na cidade. Por isso que é importante, o Estado pode até reconhecer o patrimônio, mas se a comunidade não reconhece, aquele patrimônio é completamente nulo. Conecta muito, assim, né, com todo o trabalho que a gente desenvolve também em relação a turismo e puxando muito o exemplo para São Bento do Sul, que está despontando, que está desenvolvendo um turismo que tem, né, mais de 70 e poucos patrimônios aqui tombados, seja a nível municipal, estadual ou federal. E é isso, né? Mostrar que o turismo só é bom para o turista se ele antes for bom para o munícipe. Essa é uma frase que eu trago muito também quando eu falo, né, para as pessoas que eu trabalho, enfim, que a gente precisa pensar muito bem nessas características. E para a gente ir para os encaminhamentos finais, professora Giane, que mensagem final a senhora pode dar, assim, para aquela pessoa que talvez não é do meio do patrimônio, né, mas que tenha lá uma casa um pouco antiga, tem, né, ainda pessoas vivas na sua família que têm um saber fazer fantástico. O que a senhora indicaria para essas pessoas, para elas se aproximarem mais, procurarem, às vezes, que órgão dentro do seu município para se ambientar mais com esse tema? Eu gosto muito de uma expressão que a professora Márcia Chuva, da Unirio, ela trabalha, que eu acho fantástica, né? Desde quando eu ouvi ela falar isso numa palestra, assim, eu venho repetindo muitas vezes e eu gosto muito. Ela fala que o patrimônio, a gente tem que trabalhar ele como um verbo. Então, nesse sentido, eu patrimonializo, tu patrimonializas, ele patrimonializa, nós patrimonializamos, eles patrimonializar, né? Então, o que significa isso, né? Nós podemos patrimonializar qualquer bem cultural. Isso é a dinâmica do patrimônio. E muitas vezes os bens culturais eles foram patrimonializados e eles foram disputados, né? Disputados por pessoas que pensassem diferente. E isso também é normal. Agora, o que é importante? Primeiro a gente tem que entender que o patrimônio ele não está somente no centro da cidade e ele não é somente aquele bem que é reconhecido pelo Estado, seja ele federal, estadual ou municipal, como tu falasse. Quando ele é reconhecido por essas três esferas, ele tem uma chancela de patrimônio, né, mais oficial. Mas o patrimônio a gente também tem no bairro onde a gente mora. Então, assim, a gente tem que começar a observar, quando a gente caminha pela rua, e é bom a gente exercitar o olhar para isso, a olhar para cima, a olhar por onde a gente passa e começar a perceber a natureza, os lugares, uma praça de forma diferente, uma igreja de forma diferente. A gente começar a observar os móveis. Poxa vida, será que na casa da minha avó não tem documentos antigos que eu posso me deparar com algum patrimônio ali, algum bem patrimonial? Geralmente a gente tem dentro de baús, dentro de caixas, verdadeiras relíquias na nossa casa, né? Então, esse processo é muito importante. A gente pode, inclusive, pedir a patrimonialização desses bens, porque
não é somente o Estado que faz a patrimonialização de um bem de forma compulsória, pelo contrário, é incentivado que a população peça a preservação dos bens. Então, quando a gente começa a deselitizar também a questão do patrimônio e a patrimonializar outras referências culturais da nossa existência, a gente começa a se reconhecer também nesse patrimônio. O que vocês fizeram aí, a JCI fez em São Bento do Sul, que vocês comentaram, a presidente comentou, né, que foi muito interessante de colocar plaquinhas contando a história desses bens, desses bens imóveis, contando a história, quem construiu, quem morou. Isso é fundamental. A gente precisa entender a história para conhecer o que é a nossa realidade hoje. Então, assim, é muito importante que a comunidade se empodere dessas histórias, dos bens culturais, e também que a gente reproduza e dissemine essa história. E a história, quando ela é contada por várias vozes e com várias narrativas, ela sempre fica muito mais interessante. Eu costumo falar que geralmente a gente está disputando uma narrativa. Existem versões sobre a história, e isso é importante também a gente colocar e defender. Né? Alguns fatos eles precisam ser questionados, assim como alguns fatos são considerados verídicos, né? Completamente consensuais, outros não. Então, isso é importante. Quantas vezes que a gente se deparou com um bem cultural, por exemplo, uma casa antiga, e a gente olha para ela e fala, mas aqui morou fulano de tal. Ah, ele foi prefeito da cidade, ele foi um empresário importante. E por que a casa da Dona Maria não pode também ser um patrimônio cultural? Ah, mas quem era a Dona Maria? Olha, a Dona Maria era uma pessoa simples. Ela era uma costureira, né? Então, assim, por que a casa da Dona Maria? Quais são as características da casa da Dona Maria? É uma arquitetura popular? Foi autoconstruída? Porque se a gente for ver, as casas hoje, né, com arquitetura técnica arquitetônica em Chaimel, antigamente elas eram casas populares. Olha só, hoje em dia a gente tem poucas casas em Chaimel, né, e a gente considera a casa em Chaimel um patrimônio importante que a gente precisa salvaguardar. Então, olha só que interessante. Quando elas foram construídas, né, no processo de colonização, elas eram consideradas casas populares. Será que não existem outras casas populares que a gente possa também considerar patrimônio, considerar importante, uma praça, um saber fazer? Será que no nosso bairro, na nossa rua, não existe alguém que trabalhe com couro, que trabalhe com madeira, que trabalhe com ferro, que ainda saiba fazer alguns doces que ainda são raros de se encontrar, ou que são doces específicos daquela região, daquela comunidade? O que a gente precisa fazer é inserir essas pessoas novamente nesse mercado criativo, porque o patrimônio ele possibilita essa possibilidade de a gente inserir as pessoas dentro de mercados criativos, de mercados sustentáveis. E quando eu falo isso, eu vou contar uma experiência bem simples. Eu tive no Maranhão, há uns 2 anos atrás, e nós fomos tomar café, por exemplo, numa família que nos recebeu, que eles faziam a carne, né, seca no sol, eles faziam o café e era adoçado com a rapadura, faziam as próprias rosquinhas de polvilho. Então, assim, sentar com aquela família numa casa de família e tomar aquele café da tarde foi uma outra experiência, né? Me comoveu muito mais do que se eu fosse num restaurante ou numa padaria muito chique tomar um café delicioso. Porque a gente senta, conversa, observa como as pessoas vivem, o que elas fazem, qual é a dinâmica de vida deles. Isso é importante. Então, a gente tem que pensar e oferecer para esse turismo sustentável, mas, assim, projetos que qualifiquem e que vislumbrem e que, sobretudo, deem visibilidade para essas pessoas e para esses patrimônios. Aqueles patrimônios que já são reconhecidos, eles precisam, muitas vezes, urgente, de projetos de restauro, de projetos de manutenção e, sobretudo, de usabilidade.
nenhum patrimônio fica em pé sem ter usabilidade. Por isso é importante a gente sempre usar, né, e otimizar o uso desses espaços. Assim como é necessário a gente também trabalhar essa questão da transmissão, do conhecimento do patrimônio imaterial, repassar esses conhecimentos, principalmente para as escolas. Existe uma experiência muito interessante na UNB, em Brasília, com um professor que levou os mestres detentores de saberes e fazeres para dentro da universidade para dar aula para os acadêmicos. Olha só que interessante, né? Ele levou um chefe de uma tribo indígena para dar aula de como se construíam as ocas dentro da aldeia para o curso de arquitetura. Veja bem a transformação que aconteceu nesse processo de troca cultural. Os alunos, né, recebendo conhecimento de uma pessoa que fazia, né, a sua própria residência de forma completamente manufaturada. Né? Então, assim, de apropriação do elemento da natureza. Olha só que encontro interessante. E assim, em outras formas, né? Desde os mestres, oleiros, nós temos aí uma série de mestres, e basta a gente identificar esse mestre. Geralmente, um mestre do patrimônio imaterial, ele não levanta a mão e sai gritando na rua, olha, eu sou mestre, não. Ele, muitas vezes, é aquele professor de capoeira que recebeu, né, aquele ofício, aquele conhecimento de um outro mestre, que muitas vezes é o pai, o avô, né? E assim vai indo. Então, assim, a gente tem que identificar quem são os mestres. E o mestre, o título de mestre ou o título de patrimônio imaterial, quem direciona esse título somos nós, é a comunidade que vive aquela experiência cultural dentro da sua sociedade. Por isso que é importante. A comunidade ela tem que se empoderar, e quando a gente fala em comunidade, é importante a gente pensar. A gente não é uma comunidade única, onde todo mundo pensa igual, onde todo mundo vive igual, onde todo mundo tem os mesmos gostos, os mesmos costumes. Então, essa diversidade de gostos e costumes, de jeitos de fazer, de saber, é onde está a grande riqueza cultural que tem o nosso país, sobretudo. E numa cidade como São Bento, que é extremamente rica, é extremamente interessante, é extremamente linda, a gente tem uma possibilidade enorme de trabalhar o patrimônio imaterial e material como um grande atrativo turístico, pensando que são experiências e convivências turísticas sustentáveis, mas também orgânicas. Né? São muito importantes essas experiências. Ninguém gosta de visitar um lugar onde são cenários montados. A gente gosta de viver os lugares dentro daquilo que as pessoas que moram, que vivem nesses lugares podem oferecer. E quando a gente vê a diversidade arquitetônica, a diversidade cultural que existem em cidades pequenas, né, em médias e pequenas cidades, principalmente no nosso estado, a gente começa a perceber a riqueza que tem Santa Catarina. Né? O quão interessante é Santa Catarina, e que a gente não é só praia, pelo contrário, a gente tem serra, a gente tem montanha, a gente tem uma série de possibilidades e uma riqueza geográfica e natural importantíssima, e que deve, né, eu não gosto de usar esse termo, né, explorar, mas que a gente deve sim se apropriar e utilizar da forma mais interessante possível, né, para criar aquilo que tu falasse. Se o turismo é bom para as pessoas que vivem na cidade, se os atrativos turísticos fazem com que as pessoas se sintam reconhecidas nos equipamentos culturais, nos prédios, no patrimônio que existe, o turista com certeza vai ser bem acolhido e vai se sentir bem também. Isso é importantíssimo a gente pensar. Né? Primeiro, a gente tem que atender o morador, aquele que vive a cidade no seu dia a dia. Se esse está satisfeito, está bem, com certeza o turista também vai se sentir bem e vai se sentir satisfeito. Professora, que aula! Nossa, olha, é muito conhecimento, é muita troca, né? Então, quero mais uma vez te agradecer pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente no podcast,
compartilhando tanto conhecimento e tanta experiência. Foi riquíssima a nossa troca aqui. E deixo novamente, né, a própria JCI São Bento do Sul também à disposição para qualquer projeto que a senhora queira fazer, né, nos contatar para mais alguma troca, para a gente não parar só aqui, né? Eu acredito que esse é o pontapé inicial aqui de algo muito maior que possa vir aqui para frente. Obrigada, professora Giane, tá? E a gente se despede aqui. Se você gostou do primeiro episódio que nós tivemos aqui do podcast Ecos do Tempo, eu te convido para ficar aqui com a gente e também seguir as nossas redes sociais da JCI. Instagram, JCI São Bento. E no próximo episódio a gente vai ter mais uma convidada super especial, que é uma arquiteta que já trabalhou também aqui na Prefeitura de São Bento do Sul, na área da cultura, que é a Franciele Pichait. Eu te convido a ficar aqui com a gente para essa conversa que vai ser muito bacana também.